Prepare-se. Algo extraordinário está acontecendo, e apenas alguns foram feitos para perceber. Você pode ser um deles. Júpiter, Vênus, Saturno, a Lua crescente, todos surgem nas primeiras horas da madrugada, espalhados, distantes, mas presentes. Não formam uma linha perfeita no céu, e é justamente isso que torna tudo mais intenso. É discreto, quase imperceptível, escondido em movimento. E tem mais, os invisíveis. Netuno, pairando perto de Saturno, Urano, próximo a Vênus. Você não os verá, mas eles estão lá, observando, sustentando as frequências mais profundas desse momento cósmico. A maioria das pessoas nem vai notar, mas, se você está lendo isto, algo dentro de você já sente a diferença. Porque esse instante não foi feito para todos. Foi criado para aqueles que carregam os sinais. A energia começa a se agitar por volta do dia 19 de julho, um despertar lento, um pulsar crescente no céu. E para quem está sintonizado, você sentirá antes mesmo de ver. Esse alinhamento é raro, mas o que ele faz é ainda mais raro. Ele está lembrando aos escolhidos quem eles são, o que carregam, porque sempre se sentiram um pouco fora do ritmo. E se de repente você sentiu vontade de se isolar, desligar o celular ou simplesmente desaparecer por um tempo, preste atenção. Há uma razão específica para esse impulso bater agora. E não é o que você imagina. Vou explicar depois. Primeiro, saiba que esse alinhamento está prestes a fazer algo surpreendente. Ele vai tirar certas almas do esconderijo, estejam elas preparadas ou não. Esse evento celeste não revela apenas planetas, revela pessoas. Não é só o cosmos que está se iluminando, é você. Júpiter amplia, Vênus atrai, Saturno define, a Lua reflete. Quando todos se alinham assim, é como um holofote divino. Quer você goste ou não, ele vai pousar em alguém. E se você é um dos ocultos, daqueles que nunca se encaixaram direito, nunca fizeram sentido para os outros, nunca conseguiram fingir o que todos fingiam, você está prestes a se destacar. Não porque quer, mas porque não pode mais se conter. Se sentir que pode ser um dos escolhidos, deixe um comentário. Ou dois junto. Se algo disso ecoou em você. O céu não é apenas um espetáculo, é um chamado. E este é o momento em que aqueles que carregam algo raro, algo ancestral, começam a brilhar de um jeito que nunca brilharam antes. Não de forma barulhenta, não com ostentação, mas de um jeito inegável. A verdade é que você foi marcado para este instante muito antes de saber que deveria olhar para cima. Agora, o céu está mostrando a todos o que você sempre carregou. Não precisará provar nada. A energia falará mais alto que qualquer palavra. O que está acontecendo agora não é apenas raro, é pessoal. Essa procissão planetária funciona como uma impressão digital espiritual. E se você traz as marcas de um escolhido, esse alinhamento vai ativar em você coisas que os outros nem conseguem perceber. Cada planeta exerce uma pressão específica, uma frequência. Eles pressionam exatamente os traços que fazem os escolhidos se destacarem, não forçando nada, mas trazendo a verdade à tona. Júpiter expande o que já é real. Então, se você vem fingindo, negando ou reprimindo algo, essa energia vai escancarar. Não conseguirá mais se enganar, nem sobre o que deseja, nem sobre quem é. Vênus puxa o coração, mas não do jeito que as pessoas pensam. Não se trata de romance. É sobre pureza de conexão. Tudo que foi construído sobre ilusão ou ego desaparece. Qualquer laço que você tenha forçado, a máscara cai. Você sentirá na hora quem está alinhado e quem está apenas de passagem. E tem Saturno silencioso, pesado, implacável da melhor forma. Ele aperta o caminho e obriga as almas errantes a se fixarem. Se você vem adiando sua missão ou duvidando do seu propósito, essa energia não vai deixar você dormir sobre isso. É hora de agir com precisão. Acima de tudo, a Lua crescente observa em silêncio, sem alarde, sem exigências, apenas presença. É assim que os verdadeiros poderosos se sentem agora, fortes na quietude. Quem carrega poder real não precisa anunciá-lo, a energia se move antes mesmo deles. Mas aqui está o que ninguém conta. Essas definições são apenas a superfície. Há uma camada oculta nesse alinhamento. Outros sinais estão sendo acesos, coisas que nunca foram despertadas em você antes. E se vem sentindo que algo está se aquecendo por dentro, como se algo novo estivesse prestes a chegar, não é imaginação. Os sinais ainda não se revelaram por completo nem de longe. Quando sua verdade vem de um lugar mais profundo, o silêncio se torna a resposta mais poderosa. Já houve momentos em que você esteve em uma sala, em uma conversa, em uma situação, e sabia exatamente o que estava acontecendo. Sabia o que dizer, o que estava errado, o que viria pela frente. Mas em vez de falar, ficou quieto. Isso não é medo, é instinto. Os escolhidos não falam para impressionar.
Eles sentem o peso da verdade. E sabem quando guardá-la. É isso que essa combinação entre Lua e Júpiter está pressionando. Aquela clareza afiada que você carrega, mas raramente mostra. Está pressionando sua sabedoria interior, e a Lua a mantém perto do peito. Não porque está escondendo, mas porque já sabe que dizê-la em voz alta seria demais. As palavras seriam cortantes, reais demais, disruptivas demais. Você aprendeu quando falar e quando deixar as pessoas descobrirem sozinhas. Mas aqui está o detalhe: durante esse alinhamento as pessoas vão começar a sentir o que você não diz. Seu silêncio terá volume. A sala vai se transformar quando você entrar, não porque está se exibindo, mas porque sua energia finalmente se tornou inegável. E se anda se perguntando por que as pessoas de repente agem diferente perto de você, mais reativas, mais atraídas, mais intimidadas sem motivo, não é coincidência. Elas sentem algo despertando em você que nem você mesmo nomeou ainda. Fique atento, porque esse alinhamento está prestes a arrancar de você algo que manteve escondido por anos. E quando isso aparecer, tudo vai mudar. Não é que você seja sensível, é que está captando mais do que os outros sequer percebem. Há aquele momento depois que a festa acaba. Depois que o grupo silencia, as risadas se dissipam, as luzes se apagam e você fica ali, sentindo como se tivesse corrido uma maratona emocional. Não porque algo deu errado, mas porque algo dentro de você trabalhou mais do que deveria o tempo todo. Isso não é introversão. Não é ansiedade social. Não é só como você é. É saturação energética. Quando entra em um ambiente, seu sistema, sem que você perceba, lê tudo. O humor, a intenção, as projeções, até os silêncios. E a Lua agora está ampliando essa leitura. Está abrindo sua banda emocional mais do que o normal. Você não está apenas conversando, está absorvendo. Conversas superficiais esgotam a alma profundamente conectada, e então Saturno entra na jogada. Saturno não tolera falsidade. Não aceita firulas. Ele filtra o que não presta e não é coincidência que seja justamente isso que eles tentam apagar. O que incomoda nos outros é sempre o que eles não conseguem controlar, e o que você carrega não foi feito para ser domesticado. Cada vez que alguém diz não seja tão intenso, não leve as coisas tão a sério, você complica demais. O que eles estão dizendo na verdade é: eu não consigo acompanhar o que você vê, porque você não está apenas observando. Você está sentindo as camadas por baixo das palavras, os vazios entre as frases, as verdades que ninguém ousa nomear. E isso não é um defeito. É um sistema de alerta que foi calibrado para funcionar em uma frequência que a maioria nem sabe que existe. Saturno não está aqui para te punir. Ele está aqui para te lembrar. Você não precisa se encolher para caber no mundo dos outros. Cada vez que você diminui sua voz, cada vez que engole uma pergunta que queima na garganta, cada vez que finge não notar o que está claro como o dia, uma parte sua, aquela que sabe, que sempre soube, se retrai um pouco mais. E no dia 19 de julho, essa parte vai se rebelar. Não com gritos, não com drama, mas com uma certeza tão profunda que vai doer, porque a verdade não é algo que você encontra. É algo que você reconhece. E quando ela chega, não há como voltar atrás. Você já sentiu isso antes. Aquela sensação de que algo está errado, mesmo quando tudo parece certo. Aquela inquietação que não tem nome, mas que te faz olhar para uma pessoa, uma situação, um caminho e saber: não é isso. Não é o que parece. Não é o que dizem. Não é o que deveria ser. E o mais assustador: você não tem provas. Só tem o peso dessa certeza no peito. Mas é exatamente aí que a magia acontece. Porque os escolhidos não seguem evidências. Eles seguem ressonância. E quando algo ressoa em você, não importa se o mundo inteiro diz que está errado. Você sabe. E é por isso que essa energia está te empurrando para a solidão agora. Não é fuga. É recarga. Você não está se escondendo, está se realinhando. Porque a clareza não vem quando você está cercado de vozes. Ela vem quando você finalmente ouve a sua. E no silêncio você vai perceber. Não é que você seja difícil de entender, é que você foi feito para entender demais. Para ver o que os outros não veem. Para carregar o que os outros não conseguem. E isso não é um fardo. É um chamado. No dia 19, quando os planetas se alinharem, algo vai se destravar dentro de você. Não será um insight grandioso, não será uma revelação épica. Será algo mais sutil, como um suspiro que você não sabia que estava aprendendo. Como um peso que, de repente, some dos seus ombros. Como se, pela primeira vez, você olhasse no espelho e reconhecesse a pessoa que sempre esteve ali. E então você vai entender. Você não está aqui para se adaptar. Você está aqui para despertar. E os que foram feitos para caminhar ao seu lado, eles vão sentir o mesmo chamado.
porque as almas que ressoam na mesma frequência não se encontram por acaso. Elas se reconhecem no escuro. Então, se você está sentindo esse puxão para dentro, se está cansado de fingir que não vê o que vê, se está começando a questionar tudo o que sempre aceitou como verdade, não lute contra isso. Não é loucura. Não é exagero. É precisão. O universo não desperdiça energia em quem não está pronto. E se ele está te mostrando isso agora, é porque você está. A única pergunta que resta é: você vai ter coragem de ouvir? E o mais estranho é que ninguém nunca consegue explicar direito o porquê. Talvez já tenham dito que você é intenso demais, direto demais, quieto demais, diferente demais, misterioso demais, observador demais. Você faz as perguntas que ninguém quer responder. Entra em um lugar e a energia muda, mesmo que não diga uma palavra. As pessoas ou querem mais de você do que está disposto a dar, ou te evitam como se fosse radioativo. Raramente existe meio termo. E se eu dissesse que o traço que tentaram apagar nunca foi sua fraqueza, mas a assinatura da sua arquitetura espiritual? Todo escolhido carrega um sinal que o mundo confunde com defeito, e quanto mais alto esse traço ressoa, mais resistência você atrai. Não porque esteja errado, mas porque revela. Aquele que te chamou de frio demais talvez não estivesse pronto para sua clareza. Quem disse que você era sensível demais provavelmente se incomodava com a profundidade do que sentia, com o que tentava esconder. Os que rotularam sua calma de arrogância não entendiam que você não estava tentando provar nada. Estava apenas lendo o ambiente. E em 19 de julho, esse alinhamento não ilumina apenas corpos celestes, ele ilumina projetos espirituais. O que antes eram pontos fracos, agora se invertem. Aquele silêncio seco que sempre deixou as pessoas desconfortáveis, agora as perturba por outro motivo, não porque está fora do lugar, mas porque está certo. Certo demais. Você se torna um espelho, um ponto de pressão, um campo de exposição ambulante. Os escolhidos não recebem elogios por seus traços, são punidos por eles até que o mundo alcance o mesmo ritmo. Este momento no céu não é só sobre você, enfim, abraçar quem é. É sobre o ambiente reagir ao que sempre foi. Então, se as pessoas começarem a te tratar diferente depois desse alinhamento, se olharem para você por mais tempo, se hesitarem perto de você, se de repente parecer mais difícil de decifrar, não se encolha. O que tentam consertar em você é justamente o que o céu está destacando agora. Algumas pessoas se incomodam só com a sua existência. Isso não é um fardo, é um distintivo. Vamos ser honestos. Já houve momentos em que você entrou em um lugar, não disse nada, e mesmo assim sentiu a tensão, como se fosse o problema antes mesmo de abrir a boca. Já recebeu olhares de lado, tratamento silencioso ou até mesmo culpa direta, e no fundo, sabia que não tinha feito nada de errado. Mas aí está a questão. Há algo em você, na sua presença, no seu silêncio, na sua frequência, que expõe o que os outros tentam não ver em si mesmos. E durante esse alinhamento, esse efeito não diminui, ele amplifica. O 19 de julho transforma a energia dos escolhidos em um espelho, e nem todo mundo gosta do que vê refletido. Quem tem algo a esconder pode se encolher perto de você. Quem vive em negação pode de repente se irritar com o seu silêncio. Você não precisa acusar, confrontar ou sequer questionar. Só estar ali já é o suficiente. É difícil explicar isso para quem nunca viveu. Ser aquele que sempre parece deslocado para os outros, não porque faz algo, mas porque lembra a eles algo que tentam reprimir. E isso não tem a ver com ego. Não é sobre tripudiar ou se sentir superior. É sobre dinâmicas energéticas, e essas não mentem. A Lua, Saturno e Júpiter estão unindo forças para tornar a presença mais alta que as palavras. Isso significa que se alguém reagir de forma estranha a você agora e você sabe que esteve claro, centrado e respeitoso, provavelmente não é a causa. Você é o catalisador. O seu silêncio diz o que a culpa deles não deixa ouvir. Não é uma maldição. É um domingo. Mas é o tipo de dom que vem com peso, nem todo mundo está pronto para ele. E tudo bem. Se começar a notar que sua vibração parece mais pesada para os outros, se as pessoas recuarem, agirem de forma estranha ou até projetarem o próprio desconforto em você, não internalize. Reconheça. Porque essa reação, essa tensão estranha, essa culpa mal direcionada, é, na verdade, um sinal. Uma confirmação de que a energia é real e de que está funcionando. Você não foi feito para se encaixar completamente aqui. Foi feito para perceber o que os outros não conseguem. Vamos falar sobre aquela sensação que você nunca conseguiu nomear. Aquela que carrega desde criança. A impressão de estar aqui, mas não estar totalmente aqui. Você atravessa a vida como se fosse um cenário. As conversas, as rotinas, os pequenos rituais que as pessoas se envolvem, você consegue participar, claro.
Aparece e na hora certa balança a cabeça, responde mensagens, até sai e se mistura. Mas no fundo, sempre sente como se estivesse observando tudo por trás de um vidro fino. Está na sala, mas não completamente no mundo. Os escolhidos não vivem desconectados, vivem conectados de outra forma. Não é porque estão quebrados, nem porque estão no mundo da lua ou desligados. É porque carregam algo que exige espaço, um amortecedor. Há uma parte da sua consciência que nunca se encaixa totalmente na grade, não porque resiste à realidade, mas porque está sintonizada com algo além dela. Isso não é algum clichê vago de alma antiga. É arquitetura espiritual literal. Você foi construído com um canal duplo, um pé na cena, outro no invisível. E a verdade é que quanto mais esse alinhamento planetário se intensifica, mais essa divisão fica evidente. Durante essa conjunção, Júpiter, Vênus, Saturno, a Lua, todos lançando sua luz ao mesmo tempo, há um ping energético que começa a ativar o seu radar interno. Você passa a se sentir ainda mais distante das rotinas superficiais. Conversas vazias se tornam exaustivas. O barulho dói mais. Você anseia pelo silêncio, não por cansaço, mas porque é nele que o sinal fica mais claro. Pode até começar a perceber o tempo se dobrando de maneiras sutis. As horas escorregam. As pessoas parecem ecos. Memórias surgem em fragmentos que não seguem lógica. E o mais estranho? A sua calma no meio de tudo isso. Não é ansiedade nem confusão. É só observação. Se você ainda está aqui lendo, é porque algo nisso ressoa. E se ressoa, é porque é verdade. Não é coincidência. Não é imaginação. É sintonia. O universo não desperdiça energia com quem não está pronto. E se ele está te mostrando isso agora, é porque você está. A pergunta não é mais se você vai ouvir. É quando.